Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus.
vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, eu te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafim
glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa falar com você nessa noite, que o Senhor possa estar tocando no seu coração e que o Senhor possa estar trazendo, a alegria, a paz, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que o Senhor possa estar te dando vitória no nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer você que está conosco nessa noite, pela primeira vez, pela segunda vez, você que já tem nos acompanhado, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar com você nessa noite. Nós temos um tema muito bacana, para a gente poder meditar na palavra do nosso Deus. Então você que está conosco nessa noite, sinta-se à vontade, vamos estar orando nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, uma noite de domingo, onde nós deveríamos estar na igreja, mas como os irmãos sabem, nós não podemos estar, pelo menos por enquanto, juntos, mas podemos estar juntos em espírito, não podemos estar juntos pessoalmente, mas podemos estar juntos em espírito e no mesmo propósito que é adorar o Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite a orar, nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na tua presença, mais uma vez podendo falar com o Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor venha abençoar cada um no nome de Jesus e que a graça do Senhor possa alcançar cada um, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família, que o Senhor abençoe o trabalho dos teus servos, que o Senhor abençoe a família, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos a Ti nessa noite que o Senhor esteja conosco e que tudo que for realizado aqui nessa noite, que seja para a honra e glória do Teu nome. Eu quero te agradecer pelas pessoas que estão conosco nesse momento. Abençoa cada uma segundo a vontade do Senhor. Que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, que seja abençoado para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do nosso Deus. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, você que tem condições, no livro de Juízes, no capítulo 13. Eu gostaria de ler apenas um versículo para que nós possamos ter esse versículo como base para a nossa mensagem nessa noite. Amém? Então, primeiro, Juízes, capítulo 13, eu quero ler o versículo 24. Juízes, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Depois teve essa mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então nós vemos aqui o relato, a história de Sansão, o início da história de Sansão. E eu gostaria, nessa noite, de colocar o título dessa mensagem, Sansão, herói ou vilão? Então, nós vemos que Sansão, ele é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, seja pelos cristãos ou por aqueles que não têm o costume de ler a Bíblia. Certamente, a maioria das pessoas já ouviram falar sobre esse personagem bíblico. Sansão, ele era conhecido pela sua força, por não temer os seus inimigos. E a principal característica que as pessoas falam sobre Sansão é exatamente porque ele não cortava o seu cabelo. Sansão foi um juiz em Israel, durante o período que antecedeu, ou seja, antes da monarquia. Monarquia é o período onde os reis reinaram sobre Israel. Então Sansão, ele foi um juiz nessa época, e o juiz naquela época não era o juiz no sentido judicial moderno que nós vemos hoje, um juiz de direito, mas os juízes daquela época, eles eram mais conhecidos por serem heróis do povo. Sansão, ele era considerado um herói pela sua força sobre-humana, e também pelas proezas que ele realizou contra os filisteus. Os filisteus, historicamente, eram inimigo do povo de Israel. Quando Deus levantou Sansão, Sansão destruiu, por várias vezes os propósitos dos filisteus.
Então, quando nós lemos a história de Sansão, nós conseguimos visualizar bem o chamado de Deus para a vida dele, né? Porque quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, né? Quando a mãe dele estava grávida dele, a mãe dele era estéril e ela se engravidou de Sansão, Deus disse, né, que o menino, né, que haveria de nascer, o Sansão, ele seria nazireu. E quando nós olhamos, né, o que é isso? Nazireu. Nazireu eram pessoas que eram chamadas, que eram consagradas a estar prestando serviços para Deus por toda a sua vida. E quando nós vemos, né, lemos a história do nazireado, o voto de nazireado, que chama, esse voto, ele tinha que, a pessoa que era nazireu, ele tinha que cumprir 3 coisas muito importantes. A primeira, ele não poderia comer coisas imundas, consideradas imundas. A segunda, ele não poderia se casar com estrangeiros. E a terceira, ele não poderia cortar os cabelos. Então era um voto de nazireado, que chama, onde essas 3 principais situações deveriam ser cumpridas, né, integralmente pelas pessoas que faziam o voto de nazireado. Então, quando nós olhamos, né, para a vida de Sansão, nós vemos que Deus o chamou para ser nazireu, né? Deus, no ventre da mãe dele, falou com a mãe dele que ele seria nazireu e que ele iria estar sendo usado por Deus de maneira sobrenatural. Bom, a partir dessas informações, nós vamos ver então o que aconteceu com Sansão que acabou com a sua destruição. Olha, irmãos, nenhum de nós temos dúvida de que Sansão, ele teve o seu chamado por Deus. Deus tinha um propósito através da vida de Sansão para destruir um povo inimigo dele, né, que eram os filisteus. E Sansão, ele foi chamado e a princípio ele entendeu esse chamado de Deus, mas com o passar do tempo, Sansão começou a desobedecer a Deus naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Então nós vamos aprender algumas coisas importantes a respeito da vida de Sansão, que serve para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos cometendo algum desses erros que Sansão cometeu. Primeira coisa que nós vemos, né, Sansão, a primeira lei, ele não poderia se casar com estrangeiros. E a palavra de Deus fala que Sansão, quando chegou na época dele casar, ele chegou para os seus pais e disse: olha, está na hora de eu me casar e eu quero me casar com uma mulher dos filisteus. Ou seja, quebrando a primeira regra que Deus havia colocado para ele. Então Deus tinha falado que ele seria nazireu e que, segundo esse voto, ele não poderia casar com estrangeiro. E aí, o que nós vemos nisso? Sansão chega para os seus pais e fala: olha, eu quero me casar e eu vi uma mulher lá dos filisteus que me agradou. Prestem bem atenção que essa mulher não era ainda Dalila, era uma outra mulher. Então Sansão, ele comunica aos seus pais que ele queria casar e os seus pais, eles falam com ele: olha, Sansão, porventura não tem ninguém aqui no nosso meio que você possa se casar? Ou ninguém no meio do nosso povo que você possa se casar? Então Sansão falou: olha, não, eu não quero, eu quero casar com uma mulher lá dos filisteus. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós vemos foi que Sansão, ele desobedeceu a Deus. O voto era que não se podia casar com mulheres estrangeiras. E Sansão, infelizmente, ele desobedeceu a Deus. Então ele quebrou o primeiro princípio do voto de nazireado. Ele quebrou esse princípio onde ele quis casar-se com pessoas que eram estrangeiras. E aí nós vemos, trazendo para os nossos dias, nós vemos que infelizmente muitas pessoas, elas têm tido o mesmo comportamento. Elas têm desobedecido a Deus naquilo que Deus tem proposto para a vida delas. E a desobediência, ela vai trazer consequências muito graves.
seja em qualquer área da nossa vida, se nós desobedecermos, nós vamos ter que pagar um preço muito grande, muito alto. Então Sansão, ele desobedece aquilo que o Senhor tinha proposto no coração dele. E aí Sansão, foi lá, namorou com essa mulher, e um belo dia, quando ele está voltando de lá, ele vê um leão morto, e quando ele vê esse leão morto, dentro do leão havia uma criação de abelhas, e Sansão pega o mel que estava dentro daquele leão, dentro daquele enxame ali de abelhas, e toma aquele mel. E pior, não apenas tomou o mel, mas como também deu para o seu pai e para sua mãe, quebrando o segundo princípio do nazireado. Ele não poderia comer, ou beber nada que fosse contaminado. Então, meus queridos, Sansão, ele nesse momento ele já havia quebrado duas regras terríveis, duas regras básicas do nazireado. Primeiro, ele pretendia se casar com uma mulher estrangeira, e segundo, ele come o mel, toma o mel que estava em um animal considerado imundo. Então ele já tinha quebrado ali duas regras do seu voto de nazireado. E quando nós olhamos isso, nós vemos uma coisa muito séria, que Sansão, ele foi quebrando essas regras progressivamente. Ah, pastor, não tem nada a ver tomar um mel, mas segundo a lei do nazireado, segundo o voto do nazireado, aquele alimento era considerado imundo. E esse é o grande problema. Talvez Sansão pensou como nós pensamos às vezes. Isso aqui não tem nada a ver. Mas a verdade é que esse nada a ver quebrou mais uma parte desse voto de nazireado. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós desobedecemos a Deus em pequenas coisas, que podem ser pequenas para nós, mas desagradam ao Senhor. Consequentemente, quando nós quebramos essas regras, entre aspas, pequenas, nós vamos gerar danos para a nossa vida. Então nós vemos que Sansão, ele já havia quebrado duas das três regras do nazireado. E aí, quando nós olhamos uma outra situação, Sansão conhece Dalila. Ele conheceu Dalila e ele se apaixonou pela Dalila. E quando ele se apaixonou, o que aconteceu? Ela começou, incitada pelos filisteus, ela começou a perguntar para Sansão qual que era o segredo da força dele. E a palavra de Deus fala que ela começou a perguntar para ele todos os dias, e Sansão começou a brincar com o segredo, fazer um joguinho. Ele falou que se amarrasse o cabelo dele, ele falou que se amarrasse ele com cordas novas, ele falou que se trançasse o cabelo dele com teares. Então o que acontece? O que nós vemos nisso? Sansão começou a brincar com o pecado. Ele sabia que o segredo da sua força estava nos seus cabelos, mas ele começou a brincar, ele começou a chegar muito próximo do abismo. Por quê? Porque ele confiava mais nele do que em Deus. E a prova disso nós vemos que quando Sansão ele descobriu o coração e falou com Dalila qual era o seu segredo, a palavra de Deus fala que quando Dalila o acordou, ele falou assim: mas dessa vez eu vou desamarrar, arrebentar as cordas que estão me amarrando e vou embora. Só que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Então, meus queridos, o que nós podemos aprender com isso? Não devemos brincar com pecado. Pecado é pecado, e pecado traz morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para essa história de Sansão, nós vemos que Sansão começou a brincar com o pecado, achando que ele dava conta. Olha, nós não somos suficientemente fortes para enfrentar as tentações sozinhos, nós vamos cair. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos.
Pecado, nós não devemos brincar com ele. Pecado, nós devemos nos afastar. Toda a possibilidade de pecar, nós devemos nos afastar. Sabe por quê? Porque se nós formos brincando com o pecado, como Sansão fez, certamente nós vamos cair e a queda vai ser muito grande. Então eu quero dizer para os irmãos nessa noite, cuidado, não vamos ficar brincando com o pecado, não vamos achar que nós somos fortes o suficiente para suportar as tentações. Queridos, a Bíblia fala que Deus não nos dá tentação além do que nós podemos suportar, só que quando nós nos mantemos no caminho dele, ele vai nos ajudar e vai nos dar condições de vencer as tentações. Mas quando nós começamos a brincar com o pecado, quando nós começamos a brincar de não tem nada a ver, eu consigo, sozinho eu consigo, certamente nós vamos cair e vamos ser destruídos. Então Sansão, ele brincou com o pecado e infelizmente ele foi apanhado. Quando ele revelou o seu segredo, o segredo da sua força para Dalila, ela chama os filisteus e fala: olha, o segredo da força dele está nos cabelos. E se cortar os cabelos dele, se raspar a cabeça dele, ele perde a sua força. Então eles fizeram isso e Sansão perdeu a sua força. Sabe qual que é uma outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando Sansão ele caiu na armadilha, ele perdeu a sua visão e a sua sensibilidade. Após ele ter o seu segredo revelado, Sansão foi preso, Sansão foi humilhado, Sansão foi subjugado pelos seus inimigos, teve os seus olhos furados e sofreu a consequência das suas escolhas. Toda escolha tem uma consequência. E Sansão, ele escolheu errado e pagou um alto preço. E sabe o que nós aprendemos nessa situação? É que hoje, quando as pessoas caem no pecado, que elas caem nas armadilhas que são feitas, elas são humilhadas por Satanás e pelos outros. Meus queridos, vamos aprender uma coisa muito séria. O diabo, o nosso inimigo, ele vai nos incentivar a cair no pecado. Ele vai nos mostrar o pecado como se fosse um pecado que é uma coisa maravilhosa. E quando a pessoa cai no pecado, o diabo vai deixá-lo sozinho com as suas consequências. E quando a pessoa cai no pecado, quando a pessoa ela sai fora do propósito de Deus, ela vai ser humilhada pelos outros, ela vai ser ridicularizada pelos outros, perdem a visão do propósito de Deus nas suas vidas e perdem a sensibilidade e a voz do Espírito Santo. O pecado, meus queridos, é algo muito sério. O pecado destrói as vidas, o pecado destrói a comunhão com Deus, o pecado destrói a comunhão com a família, o pecado destrói, porque o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado para não agir como Sansão agiu, mas devemos sempre estar atentos para não fugir, não sair dos propósitos de Deus. Então, finalizando, no final da vida de Sansão, Deus ainda teve misericórdia dele e deixou que ele mesmo, morrendo, ele pudesse destruir os seus inimigos. O correto, o certo, é não experimentar as atitudes de Sansão, pois o fim de quem experimentar poderá ser trágico. Então, meus queridos, eu quero deixar um conselho, para todos nós. Resista às tentações, obedeça a Deus, que certamente Deus vai nos abençoar e vai nos dar forças para suportar os momentos de tentação. Deus vai nos abençoar para que nós possamos vencer esses momentos em que somos colocados à prova. Deus nos ama com amor eterno. Agora, nós precisamos estar atentos para não cometer os mesmos erros que Sansão cometeu. Porque Deus, ele deseja nos abençoar. Agora, cabe a nós, a cada um de nós, estarmos espertos, estarmos atentos para não cometer os erros que Sansão cometeu. Então, que Deus possa falar no nosso coração, que Deus possa
tratar conosco e que nós possamos fugir do pecado, que nós possamos não brincar com o pecado, que nós possamos levar as coisas do Senhor com seriedade e Deus vai nos abençoar. Amém? Então, meus queridos, Sansão é uma história muito interessante, né? Onde nós aprendemos que não devemos brincar com aquilo que é pecado, não devemos ceder às tentações, não devemos quebrar os princípios de Deus, porque quando quebramos os princípios de Deus, nós vamos ser quebrados pelos princípios. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos suportar, né, as tentações, as provações, para que possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, eu gostaria nesse momento de orar com você, que juntos nós possamos orar, que juntos nós possamos falar com o nosso Deus e que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a nossa casa, a nossa família e que possamos juntos caminhar na presença do Senhor. Coloque o seu problema diante do Senhor, coloque a sua dúvida, a sua angústia, a sua tristeza e Deus vai falar com você de maneira especial. Amém? Senhor Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer pelo privilégio de poder estar na tua presença. Eu quero te agradecer, Pai, porque a história de Sansão, ela nos mostra, Senhor, exatamente aquilo que nós não devemos fazer para continuar tendo comunhão com o Senhor. Por isso que nós possamos, Pai, não seguir o exemplo de Sansão, mas ser obedientes à tua palavra, ser obedientes ao Senhor e sermos abençoados por toda a nossa vida. Eu quero te apresentar nessa noite também cada irmão, cada irmã, que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor guarde cada um, que o Senhor proteja cada um no nome de Jesus. Aquele que está enfermo, que seja curado, aquele que está fraco espiritualmente, que seja fortalecido, aquele, Senhor, que precisa ser liberto de algum vício, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar e que o Senhor possa fazer a tua obra maravilhosa nas nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de entrar na Tua presença e falar com o Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, eu gostaria nessa noite de dar os avisos, né? Quero lembrar que terça-feira, né, nós temos o nosso culto, 19h30. Então, vamos estar aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu quero convidar você para participar conosco, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Um outro aviso especial é que assim que terminarmos aqui a nossa transmissão, nós vamos estar postando lá no YouTube e você, né, que deseja assistir novamente, você que deseja passar para alguém, que você possa acessar lá o nosso canal, Pastor Flávio Aredes, e nós vamos juntos ali. Você vai poder assistir as mensagens, os estudos bíblicos e nós vamos com certeza abençoar a vida de outras pessoas. Então, entre lá no canal Pastor Flávio Aredes, faça sua inscrição, né? E você vai estar nos ajudando ali também a alcançar mais pessoas no nome de Jesus. Outra vez especial é que no próximo sábado nós teremos mais uma vez, né, o nosso encontro lá no monte. Nós tivemos lá ontem, foi uma bênção, né? Deus nos abençoou, pudemos falar com Deus, pudemos louvar ao Senhor, mantendo a distância, né? Mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara, mas estivemos ali louvando e bendizendo ao Senhor. Então eu quero convidar você que ainda não foi, né? Que você possa estar ali conosco, vai ser uma bênção. Então no próximo sábado, 15 horas, nós estaremos no monte. Para quem ainda não sabe onde subindo aquele viaduto que passa ao lado do Paraqui, você sobe indo para o bairro Itaubira, você vira a primeira esquerda naquele loteamento novo e ali nós estaremos ali louvando, adorando e falando com o nosso Deus. Amém? E para encerrar, eu quero lembrar os irmãos que no próximo sábado também, dia 11, nós teremos o evento, né, do pastor Leandro, chamado Ele Vem, que vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Já tivemos mais de 1000 inscrições. Então eu quero convidar você a participar, a apoiar e vamos estar juntos ali, apoiando o pastor Leandro nesse evento maravilhoso de evangelização, onde muitas almas já aceitaram Jesus durante esses anos e que nós possamos apoiar. Não podemos estar ali presencialmente, mas nós vamos estar ali, online juntamente com os nossos irmãos. Então sábado, dia 11, a partir das 17 horas,
Então nós vamos estar ali junto com nossos irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Então que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.